Então, boa tarde a todos. E o almocinho, correu bem? Deu para descansar um bocadinho? Silêncio é que não havia muito, não é? Mas o meu arroz de pato estava uma beleza. Ora bem, tenho aqui uma caixinha. Bem, vocês participaram bem aqui nas perguntas. Então, vamos lá ver como é que isto vai acabar. Eu vou tentar... O que é que eu pensei? Vou tentar... As perguntas que eu já respondi muitas vezes e que tenho vídeos na internet, vou ser mais breve, vou dar a resposta, mas depois quem quiser aprofundar o tema, ou por exemplo que está no meu livro, pode ir lá e lá tem mais informações, tem outros sites, etc, etc. As perguntas que eu achar que são mais importantes e que eu nunca respondi muito, vou tentar ser mais cuidadoso a responder. Isto é a teoria. Depois, na prática, sai o que sair. Ora bem, há umas perguntas que são um bocado difíceis de responder em pouco tempo. Começa logo esta. A primeira pergunta são logo duas. Uma, quem é o demónio? E no mesmo papel está a outra pergunta, a Igreja é contra o Reiki? Então, quem é o demónio? Já respondi em alguns vídeos. Resumido e direto à questão, o demónio é um anjo que foi criado por Deus bom e que livremente se revoltou contra Deus. E que, a partir do momento em que ele se revoltou contra Deus, se tornou mau. E ele associou outros anjos à sua revolta contra Deus. Portanto, não há só um demónio, há vários demónios. São anjos criados bons por Deus que livremente se revoltaram. Essa revolta é um pecado dos anjos. Nós sabemos que Deus revelou-nos isto, está na Bíblia, que este pecado precedeu o pecado de Adão e Eva. Adão e Eva foram tentados pelo demónio, já ao pecado. Os anjos não foram tentados por ninguém. Os anjos têm... Porquê é que o pecado dos anjos é imperdoável? Às vezes as pessoas ficam, mas porquê é que Deus nos perdoa a nós e aos anjos não? Porque os anjos são mais inteligentes que nós e a vontade dos anjos é mais forte que nós. Portanto, nós às vezes fazemos coisas sem saber bem o que estamos a fazer. Isso desculpa um bocadinho. E nós também às vezes queremos e não queremos. Queremos mais ou menos. Queres ir à escola? Quero, mas não quero muito. Os anjos não conseguem... ou seja, a inteligência dos anjos é muito mais poderosa, portanto, eles percebem muito melhor o que estão a fazer e a vontade dos anjos é muito mais determinada. Portanto, quando eles escolhem uma coisa, escolhem e está escolhido. E depois os anjos não experimentam o tempo como nós experimentamos. Nós temos uma vida para escolher e nos arrependermos e orientarmos a nossa vontade, o nosso coração para Deus. Os anjos é tipo um tiro numa pistola. Quando escolhem, determinam-se para sempre. Portanto, o facto do pecado dos anjos não ter perdão não é uma falha na misericórdia nem no amor de Deus, mas está ligado à natureza da sua escolha, que é irrevogável pela vontade do anjo. É uma vontade obstinada. Às vezes a gente encontra algumas pessoas que marram numa direção e não há nada a fazer. Não sei se já viram. Há pessoas que acham que é o Sporting e não há nada a fazer. Os anjos é um pouco assim. Não há nada a fazer. Não é que Deus não queira... vocês podiam ter juízo. Não há nada a fazer. Portanto, o demónio, Satanás, Lúcifer, a serpente, o Apocalipse faz esta lista era um anjo criado bom por Deus que se revoltou contra Deus. Depois os padres da Igreja discutem qual é que é o pecado dos anjos. Os anjos não podem pecar por fraqueza. Nós pecamos às vezes por fraqueza. Mais um copinho de vinho, tenha cuidado. Mais uma tablete de chocolate, de juízo. Os anjos não comem, não pecam só pecam por malícia. Há dois grandes... No pecado podíamos fazer duas grandes distinções. Os pecados por fraqueza, a carne é fraca, não é? Há um familiar meu que diz, é grande e ele pesa muito, diz, a carne é fraca e eu tenho muita.
Mas os anjos não têm esta fraqueza associada às paixões que nós temos. Às paixões não no sentido amoroso, mas no sentido antropológico. Né? Às vezes nós somos atraídos para as coisas deste mundo. Portanto, só podem pecar por maldade, por malícia, que nós também podemos. Às vezes é o pecado friamente, é um pecado, aquelas vinganças passado 10 anos. Isso é malícia, não é? Não é paixão. Às vezes é cabeça quente, é o senhor roubou-me a minha ovelha, vou lá com a sachola, pum! Pronto, ele está chateado. Ele, se estivesse calmo, não faria aquilo, não é? Como nós, muitas vezes, lá em casa, às vezes damos umas respostas, que já estamos aqui, com a mostarda a chegar ao nariz, não é? Já nos está a saltar a tampa. Mas se estivéssemos calmos, não faríamos isso. Isso é por fraqueza. Ou seja, as paixões puxam-nos para o pecado. Não é que não é pecado, mas tem um pouco de atenuante. A Igreja é contra o Reiki? Sim. Há já um documento da Conferência Episcopal dos Bispos dos Estados Unidos, e cada vez há mais, da Comissão Doutrinal. Porque nos Estados Unidos o que é que estava a acontecer? Muitas instituições católicas, escolas, colégios, etc., estavam a alugar os salões, como este, para cursos de Reiki. E às tantas, alguém disse, senhor, isto não está muito bem, porque estamos a patrocinar o inimigo. E então a Conferência Episcopal dos Estados Unidos fez um estudo doutrinal sério e disse que não, que no fundo é uma forma de magia. Do ponto de vista científico, não tem nenhuma eficácia natural, ou seja, as supostas técnicas do Reiki não curam nada. É tudo treta, banha da cobra. Do ponto de vista espiritual, é uma forma de magia branca. Eu estou a invocar forças sobrenaturais, ou seja, sobre-humanas, para ser técnico. Na teologia distingue-se entre o préternatural e o sobrenatural. Sobrenatural é o que Deus faz e mais ninguém pode fazer. O préternatural é o que os anjos fazem, mas os homens não podem fazer. Fechar parênteses. Portanto, estou a invocar forças sobre-humanas para curar doenças. Não é? Portanto, não passa de uma forma de magia branca. Invocar em que o demónio mete a unha. Há muitas pessoas que fizeram o Reiki e precisam de exorcismos. Eu tenho várias, e há vários testemunhos de pessoas que passaram pelo Reiki e depois pelos exorcismos e que já contaram. Na internet podem-se encontrar. Eu tenho 1 ou 2 no meu site, santidade.net. Estão lá 2 testemunhos, pelo menos, do Reiki, acho eu. Portanto, é brincar com o fogo, assim resumido. Mas, igual ao Reiki, hoje em dia, há milhares de formas de terapias ou medicinas, entre aspas, alternativas, que no fundo não têm uma base natural, não têm é preciso acreditar naquilo, né? Energias e chakras e não sei o que mais, é tudo farinha do mesmo saco. É tudo farinha do mesmo saco. Portanto, ou as coisas têm uma explicação natural, ou têm uma explicação sobrenatural, ou é a ação de Deus, como nós tivemos aqui estes 2 testemunhos, ou tem uma explicação préternatural. É o demónio que está a causar isto. Portanto, temos de ter cuidado. No meu livro eu deixo alguma bibliografia, se alguém quiser aprofundar o tema, e tenho vários vídeos sobre isto na internet, santidade.net, vídeos, etc. Vivo um combate espiritual. Já há 1 ano, muitas tentações e provações, mas muita oração. Durante a noite, quase sempre, à mesma hora, acordo com a presença de uns estados em casa. Não percebo muito bem se é estados. Estalos. Com a presença de uns estalos em casa. Nesse momento rezo muito. O que posso fazer para além de rezar? Isto perturba-me. Sinto isso. É possível sentir... As perturbações diabólicas podem ser de muitas maneiras, mas uma das mais frequentes é esta dos barulhos, dos ruídos, estalos, coisas estranhas. Também eletrodomésticos que avariam e depois vai-se ver e afinal chama-se o técnico, afinal já funciona. O imperador não funciona, o computador não funciona, depois já funciona. A impressora não funciona, depois já funciona. O carro não funciona, depois já funciona. As luzes desligam, depois afinal ligam. Depois... E às vezes rebentam mesmo, não é? Rebentam, ardem, etc. Acontece tudo. Bênçãos. A Igreja tem as bênçãos, tem para quase tudo. O ritual das bênçãos é um calhamaço cheio de bênçãos quase para tudo. Há bênçãos para tudo, para os livros, para não sei o quê, antes do parto, depois do parto, sei lá o quê.
mas nós usamos pouco as bênçãos. Portanto, as bênçãos, os sacramentais, ajudam-nos a santificar os objetos que nós usamos, a protegê-los do maligno meter a unha. Portanto, o que é que eu sugiro a uma pessoa com estalos em casa? Que benza a casa. Sugestão básica. Né? Benza a casa. E eu já fui benzer várias casas que depois da bênção, tudo em paz. Deus seja louvado. É baratíssimo, não tem contraindicações. É só uma questão de convencer o parco. Às vezes os distúrbios estão mais ligados à pessoa do que ao local. Às vezes a pessoa ouve os estalos na sua casa, mas se for dormir a casa de não sei quem, ouve os estalos e só ela ouve os estalos. Aí a bênção não é sobre a casa, é sobre ela. O problema está com ela, não está na casa. Às vezes está na casa. E então, às vezes, normalmente na casa, mais do que uma pessoa vê. 3 pessoas, 2, 3 pessoas podem ouvir. Bênção à casa. E, Sr. Padre, mas eu sinto-me atacada, não há nenhuma oração. Oração de libertação, site, santidade.net. Pronto, está lá uma oração boa que eu preparei, que podemos rezar por nós, podemos rezar pela nossa família, à distância, podemos rezar, incluir a nossa casa, os nossos bens, em que pedimos a Deus que nos liberte de qualquer distúrbio de origem diabólica. Quando o que se está a passar na nossa vida é um distúrbio de origem diabólica, essa oração acerta em cheio no alvo. Quando acerta em cheio no alvo, as coisas mudam, na mesma não ficam. Estamos a pedir a Deus. Só que às vezes nós estamos convencidos que o problema é espiritual e afinal não é. Portanto, é preciso cuidado no discernimento. Às vezes é como quem vai ao médico. Estou constipado, é gripe, não sei o quê. Pode ser, eu posso me enganar na doença. Se tomar o remédio errado, não faz nada. Não resolve porque a doença é outra. Enganei-me na doença. Portanto, é preciso prudência no diagnóstico. Eu também tenho muitos vídeos em que explico quais é que são os sintomas típicos, etc., destes distúrbios de origem diabólica. Nós comungamos o corpo e sangue de Jesus, tão realmente como está no céu. Então, comungamos o seu corpo glorioso. Quando ele instituiu a Eucaristia, ainda não tinha subido em glória. Como se explica esta aparente contradição? Boa pergunta. Não sei se perceberam todos, mas na comunhão, na missa, Jesus está presente nas espécies consagradas, tal como está à direita do Pai, corpo, sangue, alma e divindade, glorioso, vivo, o Cristo com as chagas que Tomé tocou, é o mesmo que está sobre o altar. Mas, quando Jesus instituiu a Eucaristia na Quinta-feira Santa, ainda não tinha morrido na cruz. Como é que pode ser? Porque na instituição da Eucaristia, Jesus antecipou sacramentalmente a oferta da sua vida. Jesus antecipou sacramentalmente: tomai, isto é o meu corpo, entregue por vós. Só fez isto no dia a seguir. Certo, mas Jesus já sabia tudo e, portanto, antecipou sacramentalmente o mistério pascal. Morte, ressurreição. É isso que temos em cada missa. É uma presença, estamos naquele ato de Jesus que mudou a história da humanidade. Que, digamos assim, que deu uma estocada final no mal. A paixão, morte e ressurreição de Jesus, o mistério pascal, que celebramos todo o ano, na Páscoa, é a melhor notícia que a humanidade teve. É a boa notícia. É o mal, Deus derrotou o mal. São Paulo diz: ó morte, onde está a tua vitória? Não é? Pronto. As almas, se alguém quiser aprofundar este tema, Catecismo da Igreja Católica. As almas andam na terra conosco como se quebrar o mal que nos é enviado. As almas que vão para o inferno andam no meio de nós e as almas que vão para o inferno ainda se podem salvar? Aqui estão para aí 4 perguntas. Então, as almas andam na terra conosco? Não. Depois da morte, há o chamado juízo particular. A alma, na presença de Deus, não pode, digamos assim, escapar da verdade, por mais que queira. Vai ver, até às últimas consequências, todo o bem que fez e todo o bem que deixou de fazer e todo o mal que fez e as consequências de todas essas suas ações. Todas as consequências.
E, portanto, vai ver o que é que escolheu com a sua vida. Vai ver o que é que, no fundo, onde é que está o seu coração. Portanto, a condenação eterna, a gente às vezes vê Deus a condenar-nos a dizer: Senhor, deixa-me ir para o céu. Não, vais para o inferno. Somos nós, com as nossas escolhas. O pecado mortal é escolher o inferno. Nós é que não percebemos isso. Não é? Mas, no fundo, depois da morte, percebemos que cada pecado, o pecado grave, sobretudo, é dizer, virar as costas a Deus. É dizer, não quero o céu. Quero outra coisa menos importante. O meu Deus, o meu céu é outra coisa. Normalmente, poder, prazer, dinheiro, etc, etc. As almas, depois, então, do juízo particular, há 3 hipóteses. Inferno, diretamente, purgatório ou céu, diretamente. As do inferno, o triste do inferno, o complicado do inferno, é que é para sempre. Não há, é como aos anjos, como aos demónios, não há cura. Não há cura porque já não há conversão nem arrependimento. O nosso coração já não muda. Nós agora ainda mudamos e por isso custa-nos a pensar nisso. Depois da nossa morte, o nosso coração, a nossa liberdade já está fixa, já se fixou. Ou seja, nós não queremos mudar. Não é que eu estou no inferno e digo, afinal eu queria ir para o céu. Não há, já não consigo mudar. Já não consigo. Às vezes nesta vida nós vemos um pouco isso. Pessoas que estão tão enfiadas no mal que já não conseguem mudar. Por exemplo, nos vícios. Às vezes estão num vício, eu já não consigo largar. Eu já não quero largar. O drama é na vontade, não é tanto o não conseguir, não ter força, mas é eu não quero, eu quero isto. Portanto, isso acontece com as almas que se condenam. No purgatório, é um estado temporário. O purgatório não é fácil, é complicado, é de grande sofrimento, é de purificação, mas há esperança. Ao contrário, quem está no purgatório já sabe que mais tarde ou mais cedo eu vou para o céu. Por isso não é coisa pouca. Não é? O céu não há palavras. Por mais que a gente se esforce, supera as nossas expectativas e as nossas imaginações mais bonitas. Não há palavras. E por isso é que vale a pena tudo pelo céu. Se nós víssemos o céu 10 minutos, a nossa vida nesta terra mudava muito, muito. Porque nós percebíamos, isto é o que interessa. O resto são trocos. Mas custa-nos a entrar. Então, e Deus pode, mas as almas andam cá, as do inferno, as do céu e as... Não. Mas Deus excepcionalmente pode permitir a uma alma, um santo que apareça aí, a alguém? Pode aparecer. Mas é raríssimo, raríssimo. E uma alma de um purgatório pode aparecer a pedir orações e não sei o quê? Pode, mas é raríssimo. E uma alma condenada pode aparecer? Deus pode, mas é raríssimo. Temos na vida de vários santos, de vários místicos, algumas histórias destas. O que é frequente, e agora atenção, abrir os olhos e abrir os ouvidos, o demónio faz-se passar com frequência por almas de pessoas que já morreram. Faz, muitas vezes, muitas vezes. E ele é macaco. Espera que morra alguém na nossa família, o avô morreu e tinha lá umas histórias, umas heranças e umas partilhas. Ele conhece a história toda e a seguir começa a chatear alguém e diz que é o avô e que é preciso resolver e falta uma promessa para cumprir e tal. É conversa do inimigo. Ele é perigoso, por isso é que a Igreja nos avisa e por isso é que Deus na Bíblia disse tantas coisas, não invocarás os mortos. Porque é que é proibido invocar os mortos? No Antigo Testamento Deus está sempre a proibir isto. Qual é o problema? Porque é que é um pecado grave contra o primeiro mandamento? Porque o demónio mete a unha. Não é? Ir ao centro espírita é grave, é pecado mortal contra o primeiro mandamento. Basta ir uma vez. Como faltar à missa ao domingo também é pecado mortal. Sr. Padre, não me diga isso. Digo. É o meu papel. Vocês querem ir para o céu? O meu papel é mostrar-vos o que é que vos pode fazer perder o céu. Ainda bem. Então, obrigadinho, Sr. Padre. Isto era o que devíamos fazer todos, não é? Ajudar-nos uns aos outros a ir para o céu.
Portanto, cuidado, que tudo que Deus proíbe, tudo que é invocar os mortos, Deus pode permitir ao mal, pode, é raríssimo, e com frequência o demónio imita os defuntos. E depois ainda imita o cheiro do avô, ainda imita a maneira de falar, e às vezes até as feições da pessoa mudam, o demónio consegue. E então é muito forte, as pessoas comovem-se, choram, é mesmo meu avô, fazem tudo o que o avô diz, que é o demónio. Depois o demónio é macaco também, porque não vai dizer, vem uma missa satânica, não vai dizer isso logo. Não é? Primeiro diz, então vai a Fátima e acende 3 velas e dá 4 voltas à capelinha. A pessoa acha que isto é de Deus. Não é? O demónio não pede estas coisas, pede. E depois às vezes pede, por exemplo, e depois te comunga das 3 voltas, mas sem te confessares. Percebem? E ao pouco e pouco, e depois diz coisas verdadeiras sobre a vida de outras pessoas e etc. Não sei quê, quando eras mais novo e partiste o carro, e a pessoa comove-se porque aquilo aconteceu, tudo, foi verdade. E o que é que acontece? Pronto, a pessoa fica abalada, vai às velas e parece que acalma tudo. Passam 6 meses, surge um problema, lá vamos todos consultar o avô, para saber o que é que o avô diz. Né? E o avô, o demónio, né, é esperto. Isto é como aos pescadores. Os pescadores, quando pescam um peixe grande, não podem puxar logo a linha com força. O que é que acontece? Parte-se. Eu não sou grande pescador. Mas é assim, já me disseram, quando o peixe é grande, temos que cansar o peixe, temos que saber esperar, porque senão vamos partir a linha e o peixe foge. O demónio é mestre nisto. Portanto, depois, passado uns meses, vai, e depois vêm conversas boas outra vez. É preciso fazer uma novena à Santa Rita, não sei o quê. Depois, passado um ano, surge outro problema, uma doença, alguém fica desempregado. Mais conversa banha da cobra. E depois, o demónio começa a meter veneno, devagarinho. Cuidado, que a tua sogra está-te a fazer mal. Eu sou o teu avô, quero-te ajudar. Cuidado, que a tua cunhada não sei o quê. Posto lá, fez-te uma... E por isso é que perdeste o emprego, etc. E passado 2 anos, toda a família está zangados uns com os outros, está tudo em tribunal, vários divórcios, e o demónio a rir-se. Eu tenho vários casos destes, vários. Pronto, é pena. Se nós obedecêssemos a Deus e não invocássemos os mortos e não andássemos nos centros espíritas e etc., tudo isto se evitaria. A gente queixa-se, mas a culpa também é nossa. Também é nossa. Senhor Padre, espera aí, isto acho que já está mais ou menos tudo. As almas que vão para o inferno podem salvar? Não, já expliquei, não é? Senhor Padre, diz-se que as mulheres que se vestem com saias ou vestidos que cobrem até aos tornozelos estão fora de moda. Eu não li as perguntas antes, portanto, depois sai o que sair. Não acho, por acaso. Pode, por favor, fazer um comentário? Ora bem, já fiz, não é? O problema, obviamente, não é mais centímetro na saia, nem menos centímetro. Não é? O problema aqui é a questão da modéstia. Hoje vivemos num mundo em que se exalta tudo o que tem a ver com a sensualidade, com a sexualidade, sobretudo vivida como uma espécie de desporto. As pessoas olham para a sexualidade não como Deus olha, como um dom precioso que Deus faz no matrimónio, em vista à transmissão da vida e à santificação dos esposos. O mundo hoje vendeu-nos outra versão, telenovelas, filmes americanos, Hollywood. O mundo convenceu-nos que a sexualidade é como se fosse ir jogar ténis. É uma coisa divertida, não é? E tudo o que está ligado à sexualidade, tudo o que excita sexualmente, hoje é proposto e a modéstia está ligada com isto. A modéstia é, no fundo, ter cuidado com aquelas partes do nosso corpo, mas também não é só do vestir, também é no falar e no brincar. Há coisas que são brincadeiras perigosas ou conversas perigosas. Não é só uma questão de roupa. Portanto, é ter cuidado com aquilo que, no fundo, produz um estímulo sexual. Certo? As meninas e os meninos sabem bem, não é? As meninas sabem muito bem que se puxarem uma saia mais curtinha, não é? E o triste é que o mundo diz, isso é que é bom. Tu tens que fazer isso para que haja meninos que gostam de ti. É?
E é mentira, porque no fundo eles gostam do teu corpo, gostam do prazer deles. O que eles gostam mesmo é do prazer deles. A ti estão-te só a usar. Não é? Às vezes as pessoas aprendem isto rápido. Há outros que demoram 30 anos a perceber isto, que estão a ser usados. Deus não quer isto. Portanto, o nosso corpo, como diz São Paulo, é templo do Espírito Santo. É sagrado. Portanto, temos de ter cuidado. No caso das senhoras, isto aplica-se mais porque os homens são mais sensíveis ao que veem. As senhoras não são tão estimuladas pelo que veem. Não é? Eles gostam é de romances e de telenovelas, não é? Eles não. Eles gostam é de ver. Portanto, no caso das senhoras, têm que ter mais cuidado porque isso suscita um efeito, até químico. Se a gente for ver, o cérebro produz não sei o quê. Eu tive um professor no seminário que era médico e ele dizia, isto produz um efeito químico. Um homem vê a imagem, mulher nua, né? No cérebro produz um mecanismo. E, portanto, se ele depois tiver maus pensamentos ou cair em más ações, a culpa é de quem? Pois, será que é só dele? Não. Portanto, o problema é este, não é? Depois, o que eu ensino também às minhas amigas e aos meus amigos é, sobretudo às senhoras, eu digo, o que vos interessa a vocês, digo às vezes umas coisas para brincar, mas percebem, olha, ser feio é uma grande sorte. Eu digo isto, porquê? Porque tens a certeza que o teu namorado e o teu marido gostam mesmo de ti. E daqui a 40 anos não vais ter problema nenhum. Já és feia. As que são bonitas vão ter um problema grande. Porque agora são bonitas. Mas é só uma questão de tempo. Não é? E, portanto, as que são bonitas, e sobretudo as que puxam muito pelo físico, não é? Decotes e etc., estão a atrair as pessoas, se calhar, erradas. Será que ele gosta de mim ou gosta do meu corpo? É que não é exatamente a mesma coisa. Não é? E, aliás, como eu dizia, daqui a 30 anos o meu corpinho já não tem 16 anos, nem 18. Não é? Por isso, isto da modéstia tem 1000 consequências, não é? Para o casamento, etc. É toda uma maneira de olhar para o amor humano e para a sexualidade. O problema é que nós vamos com a maré, fazemos como toda a gente faz. Agora é calças justas, ou as meninas no verão andam com uns calções. Houve um amigo meu no outro dia que disse uma com graça, disse, seu padre, isto já não são calções, isto são cuecas de ganga. Cuecas de ganga. É bem visto. Porquê? Quer dizer, já não... São uns calções tão pequeninos que parecem umas cuecas. E pronto. E, portanto, hoje o problema é que o mundo já está num ponto em que nós achamos que... quer dizer, que se a camisa for transparente e ela não tiver sutiã, que não está muito bem. Mas se for justa e decotada, que está lindamente. O problema é que as coisas já estão num ponto de disparate total. E em que eu, por exemplo, nas minhas paróquias, digo às pessoas, preciso, cuidado, vamos para a missa, etc. No domingo a seguir, melhora ligeiramente. Passado 2 domingos, está tudo na mesma. Não é? Portanto, é uma espécie de batalha de coisa. Eu percebo que as senhoras não queiram parecer mal arranjadas, nem? E isso não é mau. É a tal história, o demónio é esperto, que sabe distorcer. Uma senhora estar arranjada, bem, uma rapariga estar bonita, e deve. Um cristão, isso é uma maneira também de amar o próximo. É bom que o próximo se sinta bem ao pé de nós. Não é? Se eu não tomo banho, não lavo os dentes, não sei o quê, não faço a bárbara, é difícil para os outros estar perto. Ou não é? Portanto, o nosso amor aos outros também nos ajuda a ter uma aparência agradável. Mas QB, quer dizer, não é preciso, não é? Hoje em dia há muito esta idolatria do corpo, fitness, massagens, não sei o que mais, spa, spi, não sei o quê. As pessoas gastam o dinheiro todo nisto e depois, com a alma, dão umas esmolas, não é? Portanto, cuidar da alma, sobretudo. Depois, o corpo também, e o corpo é templo do Espírito Santo, como eu dizia, não é para tratar mal. Temos que estimar o corpo e a saúde, mas não é Deus. O corpo não é Deus. Nem a saúde do corpo é Deus.
Pronto, portanto, como eu brincava, dizia, as meninas que são feias têm vantagens, as outras têm que ter mais cuidado. Sobretudo se são muito bonitas, e eu diria que têm que ter ainda mais cuidado. Já chamam muita atenção naturalmente e se quiserem ser provocantes, vão fazer muita gente pecar, não é? E depois essas é que vão ter que escolher bem os namorados. Né? Têm que pintar assim um bigode um dia para ver se ele resiste. Se ele resistir, superou o teste. Enfim, eu brinco com isto, mas é para passar a ideia. Hoje, a irmã Lúcia dizia uma frase que a mim me ajudou muito sobre este tema, era: um cristão deve vestir com modéstia por 2 motivos. Ela tem um livro que se chama Apelos da Mensagem de Fátima, escrito por ela, vale a pena comprar e ler, agora estamos até nos 100 anos, e ela diz lá com muita força, fala, pelo menos penso eu 2 vezes na modéstia ao longo do livro, e uma vez ela diz, as pessoas, os cristãos, deviam vestir com modéstia por 2 grandes motivos. Primeiro, para não ofender a Deus. Ou seja, não pecar, nem levar ninguém a pecar. Não escandalizar. Escandalizar, tecnicamente, é levar o outro a pecar. Segundo motivo, para dar testemunho que somos cristãos. Ou seja, a maneira como eu me visto mostra eu sou de Jesus. E isso também interessa, até no namoro. Não é? Interessa-me arranjar um namorado de Jesus. E um namorado de Jesus vai dizer, é lá, gostei daquela rapariga, está muito bem arranjada, está muito digno. Não é? Portanto, para dar testemunho que sou de Jesus. Nós não podemos vestir qualquer coisa. O problema prático, os meus amigos e as minhas amigas queixam-se muito, Sr. Padre, não há calças a não ser calças justas, não há tops, não há é tudo o que se vende, é tudo a puxar para a asneira. Pois é. Então temos que ir à modista. E começar nós em casa a costurar, não é? Olha, está aqui uma hipótese de alguém que tenha uma empresa, fazer uma empresa vestidos de Jesus. Não está, não é? E pode estar bem vestido, e aqui eu conheço vários exemplos, graças a Deus. Eu tenho muita gente da minha família, amigos, etc., que estão sempre... Dá gosto de vê-los passar. Não é? Dá gosto de vê-los passar. As gerações, os mais velhos, normalmente têm mais cuidado. Os mais novos já facilitam um bocado. Mas, sei lá, a minha avó tem muitas amigas, a minha mãe também, etc., que estão impecáveis sempre. Dá gosto de vê-las passar. Estão muito bem, sem grandes loucuras. Também não é preciso estar... quer dizer, às vezes encontro pessoas que estão tão maquiadas que não se percebe como elas são. Não é preciso termos medo de esconder. Pronto, é preciso bom senso, não é? Como em tudo na vida. Quer dizer, não é preciso exagerar. Não é? Somos o que somos. Não é? Mas eu posso pintar o cabelo. Podes pintar o cabelo. Não é? E pôr um bocadinho de rímel, mas pouco, podes. Mas quer dizer, não... eu vejo que é preciso... Nós sabemos, quando rezamos, se estamos a exagerar ou não na dose. É preciso equilíbrio. Porque às vezes exageramos um bocado na dose, não é? Uma vez uma amiga minha disse a outra senhora, amiga, olha, não se esconda tanto debaixo da maquiagem. E ela ficou toda contente, não estava à espera e percebeu que ela era bonita mesmo sem tanta maquiagem. Que às vezes têm medo. Mas será que... Não, fica bem também. E pronto. E as mães podem ajudar os filhos e etc. A dizer, olha, estás muito bem assim e tal. Senhor Padre, a minha filha, portanto não respondi muito bem à pergunta, mas disse coisas mais importantes. Saias e vestidos cobrem até aos tornozelos, estão fora de moda. Eu acho que não, acho que ajuda muito a perceber que são de Jesus e pronto. Não é? Mas não é que... Quantos centímetros acima do outro? Isso é um discurso estúpido, não é? Esse não é o ponto. O ponto é, eu estou a provocar com a minha maneira de vestir, de me comportar, de falar, não é? Sou provocante? Essa é que é a grande pergunta. Não é? Às vezes sou sem dar conta. E aí é que temos também de ter cuidado. A maior parte das meninas de 15 anos, sei quê, não se põe muito. Quer dizer, as de 15 anos já percebem, mas as de 12 não percebem muito. Alguém tem que lhes explicar. Não é? Elas vão perceber, ao pouco e pouco, mas, enfim. Depois, como têm uma Barbie desde os 2 anos, acham que o sonho da vida delas é ser igual à Barbie. Enfim. É o que temos. Senhor Padre, a minha filha
vai fazer agora, dia 1 de agosto, 14 anos. Quer que eu deixe fazer uma tatuagem e um piercing. Eu nunca deixei, mas ela não percebe. Se puder, ajuda a explicar. Obrigada. Muito bem. Então, isto encaixa um bocadinho com o discurso que eu vinha a dizer. Até calhou bem. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Portanto, merece respeito. A nossa cultura tem uma visão muito instrumental do corpo. O corpo é uma coisa que eu tenho. É meu. Como o meu carro é meu e o meu telemóvel é meu. E é uma coisa que eu uso. Para os cristãos não é bem assim. O corpo não é uma coisa que eu tenho. O corpo é algo que pertence à minha pessoa. É algo que eu sou. Eu sou corpo e alma. O meu corpo não é tipo o telemóvel. Não é uma coisa que é minha só. É algo que faz parte da minha pessoa. Portanto, isto é muito importante perceber. Portanto, tem uma grande dignidade. O corpo é parte de mim. Por isso, tocar no corpo é tocar na pessoa. Eu não sou só a minha alma, dizia São Tomás de Aquino. Eu não sou só a minha alma. Sou corpo e alma. Portanto, o corpo deve ser tratado com respeito, com cuidado, sem cair na idolatria, como eu dizia, mas também sem desprezo. Estas modas que eu vejo hoje em dia, de tatuar e de furar e etc., por trás disto, implicitamente, há uma visão um bocado descartável do corpo. Não é? Tratam com uma certa ligeireza o corpo. Trata-se com uma certa ligeireza. Pois há pessoas que me dizem, padre, se eu fizesse uma tatuagem a dizer Jesus, eu confio em vós, não é? Ou com o Sagrado Coração de Jesus, o que é que o senhor diria? Eu diria que é preciso, no fundo, ver que significado é que tem isso em determinado contexto. Ou seja, o piercing e a tatuagem, hoje, no mundo em que vivemos, numa jovem de 14 anos, em que a mãe não deixa, tem um significado. Um significado de, no fundo, é uma forma de comunicar. Aquela jovem está a querer destacar-se da maneira de ver o mundo da mãe. A mãe vê o mundo de uma maneira e ela está a querer pensar pela cabeça dela. O que em si mesmo não é necessariamente mau. Está a tentar cortar o umbigo. É a idade. Não é? E ela pensa que o piercing e a tatuagem a vão ajudar a afirmar a sua autonomia. E eu até diria a sua legítima autonomia. Portanto, são uma espécie de sinais de protesto. Certo? Pronto. Portanto, é isto que é preciso ajudar a mãe e os pais a perceber. Se calhar eles até nem gostam muito do piercing, mas porque a mãe não gosta, eu vou pôr o piercing. É como a história do tens que ir à missa. Não é? Eu digo muitas vezes aos pais, o melhor é brincar com a situação, é dizer ao seu filho, ouve bem o que eu te vou dizer, a partir de hoje tu estás proibido de ir à missa. Ele vai ficar sem resposta. E a gente pode-se rir até. E ele vai ficar a pensar, porquê é que a minha mãe me diz isto? Porque eu faço sempre o contrário que ela faz. Que estúpido, não é? Portanto, o desafio é, quando o nosso filho tem 14 anos, depois gerir estes problemas que vão surgindo, é preciso uma certa arte. Educar é uma grande arte. Não é? Ser pai, ser mãe, se calhar a arte das artes. Não é? Ninguém tira curso e não há dois filhos iguais, portanto é complicado. Mas, na minha sugestão isto é só uma manifestação, como eu dizia, da idade dela e dela querer demarcar-se, e é importante os pais aprenderem a dar espaço aos filhos. Eu vejo um erro frequente dos pais, dois tipos de erros extremos que eu encontro muito hoje. Um é os pais que têm filhos de 2 anos e que os tratam como se eles tivessem 17. Filho, não podes fazer isto, porque isto não está correto, tens que compreender. Assim, partir aquilo tudo. O filho não precisa de uma conversa, o filho nem percebe o que a mãe está a dizer. O filho precisa de uma boa palmada. Pimba, não é? Não é preciso exagerar. Mas uma boa palmada cai muito bem. As crianças de 2 anos são parecidas com o cão e o gato.
Quer dizer, é estímulo-resposta. Porta mal, palmada, não sei o quê, tal, e vai entrando nos eixos. Mas os de 14 não. Nos 14 não. E os pais às vezes não sabem fazer esta passagem. E, portanto, os pais que tratam os filhos de 2 anos como se tivessem 17, os filhos, ninguém os atura. São os mal criados. Não é? Pois às vezes temos nós que os educar, ou tentar. Não é? E os outros estão muito bem educados, mas depois os pais não conseguem fazer a transição dos 12, 13, 14 para a adolescência, em que interessa. Aí o grande desafio que eu digo aos pais é tornarem-se amigos deles e obrigar cada vez menos e convencer cada vez mais. Fazer esta transição gradualmente. Não é? Menos palmadas e mais conversa, gradualmente. E prepará-los para a vida. Ou seja, eu já devia ter falado com a minha filha das tatuagens e do piercing aos 12 anos. Aos 14 ela se calhar não vinha com o problema. Jogar na prevenção, não jogar só no apagar fogos. Às vezes vivemos a apagar fogos, mas podíamos ter resolvido o problema com mais cuidado. Exemplo, os meus pais ajudaram muito, porque disseram-me, vais ter amigos teus que se vão drogar e tu vais ter que decidir se queres drogar-te ou não. Vais ter amigos teus que te vão... Pois tive um traficante de droga na minha turma. Graças aos meus pais já tinha tido esta conversa. Eu sabia o que queria. Vais ter amigos teus que vão fumar e que te vão querer fazer fumar. Tens que pensar se queres ou não. Eles nem me diziam para não fumar. Eles diziam-me, tens que pensar o que é que tu queres, antes de acontecer. Mas, obviamente, eu acho que se deve aconselhar mais. Portanto, este género de conversas acontece pouco. Portanto, e também a história de hoje de manhã, os pais têm pouco tempo, chegam a casa cansados, etc. Eles vivem na PlayStation e na Facebook. E, portanto, quem os educa não são os pais, mas é o que veem na televisão, o que jogam nos jogos, o que veem no Facebook. É um problemazão, não é? E, portanto, é uma espécie de corrida desigual. Os pais, por mais que, mesmo que sejam os super pais, é difícil. Eu sei, eu digo isto, eu sei que é difícil. O que é que eu acho que é o ingrediente mais decisivo de tudo? Eu acho que aos 14, 15 anos não é boa ideia fazer braço de ferro, como já disse, não é? Portanto, obrigar menos e convencer mais. Dizer, olha, eu se fosse a ti não fazia, até porque depois isso não dá para tirar. Mas tu é que sabes, a vida é tua, eu vou respeitar a tua decisão. Mas tenho pena que faças. Acho que ficas pior, ficas mais feia, etc. Pronto. Dar espaço. Mas custa muito, custa. A minha mãe fazia isso connosco. Quando tínhamos 15 anos, 16, dizia, olha, se não quiser ir mais à missa, não vá. Eu vou ter muita pena, mas você é que sabe. Você é que sabe. Portanto, é preciso ajudá-los a querer. Ajudá-los a querer. Eu, quando ia de férias com os meus amigos para a praia, bora para a praia, eu ia à missa, ao domingo, e eles não, se calhar. Não é? Onde é que vais? Vou à missa, hoje é domingo. Porquê? Porque eu queria ir à missa. E porquê é que eu queria ir à missa? Porque os meus pais me ajudaram a querer ir à missa. Não é? Portanto, prepararam-me para as... Este é que é o grande desafio. E depois... qual é a desvantagem do braço de ferro? É que às vezes fere muito e revolta mais. E quanto mais força nós fazemos, sobretudo aos 14, 15 anos, mais distância nós temos deles. Se o meu objetivo é ser amigo deles, se eu fizer muita força, a distância é cada vez maior. E muitas vezes eles fazem coisas muito graves só para manifestar a sua revolta. Eu vou, sei lá, coisas que eles até nem querem muito, né? Vou engravidar só para chatear a minha mãe. É pena isto acontecer, mas isso é porque a mãe também não soube dar espaço. Dar algum espaço, não é? Eu não digo que tenha que se dar todo. Há coisas em que a gente deve dizer, não, isto é demais. Mas há aqui alguns disparates que eu devo tolerar, mesmo mostrando que são disparates. E depois, surgem muitas ocasiões de fazer pensar, porque às vezes depois as coisas correm mal, não sei o quê, olha, não estudaste, eu avisei. Pronto, olha, pensa, afinal o que é bom, não é? Portanto, a vida às vezes dá, eles depois dão os trambolhões deles, não é? Eu uso às vezes a imagem da bicicleta. As bicicletas têm aquelas rodinhas, quando somos pequeninos,
depois há uma altura em que temos que tirar as rodinhas. Eu vejo que muitos pais têm medo de tirar as rodinhas. E então querem andar ao colo a proteger os filhos. Os filhos vão para a universidade, mas é a mãe que os vai inscrever à universidade, com 20 e com 18 anos. Quer dizer, já podem ser presos, mas não se sabem inscrever. Vão numa redoma, não te constipes, meu filho, e pronto. É preciso tirar as rodinhas. O que é que acontece quando se tira as rodinhas? O que é que acontece aos joelhos? Cai, esfola aos joelhos. É isso que a mãe quer? Isso é necessário para aprender a andar de bicicleta? Então tirem as vossas conclusões. É isso. Portanto, educar passa também por este risco. Não há volta a dar. Não há volta a dar. Ninguém quer que o filho esfole os joelhos. Eu esfolei-os bem. Quando eu aprendi a andar de bicicleta, tirei as rodinhas, não chegava com os pés ao chão. Má ideia. Isso também era demais. Mas era todos os dias os joelhos em sangue. Não é? Pronto. Portanto, pronto, basicamente diria isto. É pecado o piercing em si? Não necessariamente. E a tatuagem? Também não necessariamente. Depende do motivo por que se faz. Mas no Antigo Testamento diz que é proibido fazer, porque no Antigo Testamento as tatuagens tinham uma conotação religiosa. Eram sempre coisas ligadas a rituais e a outros deuses estranhos, digamos assim. É possível uma pessoa ter uma tatuagem e dizer Jesus, eu creio em vós? Não é pecado, não. Mas depende do contexto. E, portanto, neste contexto, de facto, ela está a fazer uma coisa má. Está a protestar, está a comunicar. Portanto, o ideal era que ela não fizesse. Mas a minha opinião é convencer mais e obrigar menos. Isto é fácil de dizer, difícil de fazer, sobretudo para os pais. Os pais querem, mas não conseguem. Dizem, olha, filho, podes ir de bicicleta sem rodinhas. Ai, valha-me Deus. Vai logo. É mais forte. As mães não se seguram. As mães não se seguram. É o que eu vejo. Por amor. Eu não disse o mais importante. O que interessa, sobretudo, é que os vossos filhos experimentem o vosso grande amor por eles. Portanto, aí é que vale a pena investir muito. E aí falhamos às vezes em coisas estúpidas. Embirramos muito com eles, gritamos, etc. E não fazemos coisas importantes, que é dizer, filha, eu amo-te muito. Mas isso parece telenovela. Mas é importante dizer, é muito importante. E as manifestações de afeto, não é? O abraçar, o encorajar, o reconhecer. Filha, estou muito orgulhosa por as boas notas que tiveste. Estou mesmo contente. Isso é muito, muito, muito importante. Falhamos muito aí. Podia ser bem melhor. E falar com elas e com eles das coisas da vida, prepará-los para a vida, aquilo que eu já disse. Mas estar-lhes sempre a ajudá-los a perceber que ninguém os ama mais que nós. E por isso é que eu estou preocupada se o teu namorado é boa pessoa, porque ninguém te ama mais que eu. Ele não te ama mais que eu. Portanto, é bom conversar, é bom dizer, etc. Se houver amor, por mais que hajam desentendimentos, o amor vencerá. Esta é a boa notícia. Eu vejo que quando há muito amor, o amor cobre todas as imperfeições e as falhas e acaba tudo bem. Quando há muito amor, acaba tudo bem. Não sem uns solavancos, não é? A gente queria tudo fácil, mas há uns solavancos, mas se houver muito amor, a coisa vai lá. Nós às vezes falhamos, há muito amor, mas não manifestamos esse amor. E às vezes há feridas, os padres confessam muito, não é? Eu apanho pessoas muito feridas por experiências na família, porque a minha irmã fazia isto e a mim não, porque o meu pai nunca disse isto, nunca foi capaz de dizer isto, porque são coisas tão pequenas, tão estúpidas, que se podiam ter evitado e que causaram tanto sofrimento a tanta gente. Eu conheço histórias de pessoas que se casam para sair de casa. Estúpido. Não querem casar. Querem sair de casa. E, portanto, depois são problemas uns atrás dos outros. Portanto, às vezes o piercing é só tipo a febre, é a manifestação de outro problema que está lá mais fundo. O que fazer quando os sacerdotes ensinam que não há inferno e o dito cujo nem justiça de Deus, só misericórdia? Então, o que fazer? De facto, aí a minha sugestão é respirar fundo, rezar uma Ave Maria, depois rezar outra Ave Maria
E no terço, no nosso terço, ou no rosário, quem reza o rosário, agora que estamos nas férias, dá para ir à missa todos os dias, dá para rezar mais terços, enfim. Mas eu vou para a praia. Podes rezar na praia. Houve uma altura, eu, antes de ir para o seminário, uma vez fui à Praia Grande, que é ali ao pé de Sintra, e lembro-me que fui rezar o terço ali. Fica tudo a olhar assim um bocado, o que é que se passa aqui? Mas é bom, não estamos a fazer mal a ninguém, não é? Se calhar ali na praia toda a gente vai a Fátima, mas depois tem a vergonha de rezar o terço, não é? Enfim, eu já me estou a desviar. E tomar um propósito de, por exemplo, rezar uma dezena pelos sacerdotes, todos os dias. É uma boa maneira de ajudar a ser parte da solução. Depois, se eu tiver uma certa empatia, uma certa amizade, uma certa afinidade com o sacerdote, com muito amor e delicadeza, com um jeitinho, é preciso muito jeitinho, porque corre mal normalmente, é dizer ao Sr. Padre, mas o Sr. Padre disse isto, mas eu fiquei um bocado confusa, porque tinha estado a ver o catecismo uns tempos antes sobre isto, e cá, olha, que eu, no catecismo, eu tinha lido isto, e eu até levo o catecismo, e portanto não sei o que pensar, até sei, mas para eu não assustar. E ele vai ficar assim um bocado, pois, realmente, não, mas isso não é bem assim e tal. Não. Se fizermos isto, já fizemos a nossa missão. Não é preciso insistir mais. Nós nem queremos, nós no fundo nem estamos muito interessados no que ele nos tem para dizer depois. Estamos interessados em ajudá-lo a relembrar. No fundo estamos a tentar, Sr. Padre, olha que a Igreja ensina isto. Que o inferno existe, que o demónio existe, etc, etc. Isto é o que a Igreja ensina. Estamos a dizer isto da maneira mais delicada, com mais jeitinho que conseguirmos. Depois, se ele aceita ou não, é entre ele e Deus. Ele vai ter que dar contas disso a Deus. Mas Deus vai me pedir, se eu não fizer nada, Deus vai me pedir contas. Então, tu viste e não fizeste nada? O que é que tu fizeste por esse teu irmão? Eu falei mal dele quando fui ao cabeleireiro. Calcula tu que o Senhor Padre, do altar abaixo, disse que não sei o quê. Então, ele pecou e tu pecaste 2 vezes. Falaste mal, murmuraste e omissão. Não ajudaste a sair do pecado. Jesus ensina-nos, quando tu vires o teu irmão a pecar, vai ter com ele a sós e corrige-o em segredo. Se ele não te ouvir, diz Jesus, vai buscar mais 2 testemunhas. E se não vos ouvir, entrega o caso à igreja. Ou seja, Jesus diz que nós devemos tentar ajudar os nossos irmãos que vemos a desviarem-se do caminho de Deus. Quando o nosso irmão é um irmão sacerdote, é mais complicadinho, um bocadinho, é. Mas podemos tentar. É isso que Deus espera de nós. Rezo e vou lá e digo, Sr. Padre, olha, que o catecismo ensina isto. Mas ele vai reagir mal. Depois ele vai dar contas disso a Deus. Tu fazes a tua parte. E depois, às vezes, aquilo é uma semente. Primeiro, nunca sabemos. Às vezes há pessoas humildes que dizem, tens razão, não devia ter dito aquilo. De facto, se calhar tenho que pensar melhor. Às vezes surgem as respostas. Não é frequente, infelizmente. É triste. E eu sou padre, quando os padres são um bocadinho teimosinhos. Mas às vezes acontece. Mas pode acontecer, ele reagir bem. Mesmo que ele reaja mal, fica lá a semente. Fica lá a semente. A verdade tem muita força. É como a voz da consciência. Está-nos sempre a lembrar, não, estás enganado, estás enganado. E às vezes demora uns anos. E um dia mais tarde, ele pede para se confessar e confessa-se. E diz, olha, eu disse uns disparates e depois às tantas até fui percebendo que eram uns disparates e pronto. Portanto, vale a pena corrigir e rezar. Rezar muito pelos padres. Fazer psicoterapia, Senhor Padre, estou a fazer psicoterapia, pois tenho depressão. É bom ou mau? Se for mesmo psicoterapia, ou seja, o acompanha as ciências psicológicas, os psicólogos, os psiquiatras, etc., são ciências que têm uma explicação natural. Não implicam nada de superstição, de confiar em forças ocultas e chakras, etc. São médicos que recebem as pessoas, que ouvem, que têm remédios e têm...
Posso fazer psicoterapia? Posso. Agora, vou pôr um mas. Eu às vezes ponho uns mas, coisas que eu apreendo, que eu vejo na prática. E, infelizmente, às vezes há psicólogos e até psiquiatras que dão conselhos um bocadinho malucos, não é? E que para cristãos seria um pecado. Exemplo, um jovem está com depressão, um jovem de 18 anos está com depressão e está mal, e o psicólogo diz, olha, tens é que arranjar uma miúda e pronto, ir para a cama com ela, a ver se relaxas. Quer dizer, pode ter uma namorada, mas não é ir para a cama com ela que vai resolver o problema, não é? Portanto, a gente às vezes... Eu sei disto porque as pessoas depois confessam-se e dizem, etc. Os conselhos que lhes deram, e eu vejo que às vezes, graças a Deus, por isso eu sugiro às pessoas que tenham cuidado, escolham um psicólogo ou um psiquiatra católico, que tenha a mesma maneira de ver o mundo que nós. Ele tem a formação própria, mas depois também sabe mais coisas que nós acreditamos, que o céu existe, que Jesus é bom, que queremos ir à missa. Portanto, e graças a Deus há muitos psicólogos e psiquiatras católicos. Há muitos. Portanto, é só uma questão de procurar um bocadinho. Pronto. Este é o meu conselho. Há alguns que até não são só maus conselhos, mas são mesmo coisas já supersticiosas. É raro, mas há psiquiatras e psicólogos que metidos no satanismo. Eu digo isto porque é verdade, não é? Portanto, e está publicado em revistas. Há revistas satânicas que têm artigos de psiquiatras lá no meio, etc. Portanto, como é público, não estou a dizer nenhuma mentira. Se quiserem, podem ir comprovar. Portanto, também há de tudo, não é? Portanto, é preciso algum cuidado, como tudo na vida. É só uma questão de prudência, mas a psicoterapia em si, o ser acompanhado por um psicólogo, um psiquiatra, é bom e necessário. E eu tenho casos que vejo na minha família de pessoas boas, que vão à missa, que se confessam, que precisaram de ajuda e que foi, de facto, uma grande ajuda. Eu vejo que, com a ajuda do psicólogo, do psiquiatra, eles conseguiram crescer muito, humanamente. Não é? Agora, não há nenhum comprimido que nos dê o que nós recebemos aqui no retiro, que é a graça de Deus. A graça de Deus não se vende nas farmácias. Não é? Portanto, se tens pouco dinheiro, vem ao retiro das irmãs. Porque às vezes nós pomos toda a esperança nos psicólogos. E eu vejo também outra coisa, que os portugueses gostam muito de tomar remédios. Gostam de ter doenças, que é uma coisa estranha. As pessoas gostam de ser sempre uma doençazinha de estimação. Então, comadre, está tudo bem? Ai, as costas, a minha coluna. Se não houvesse um problema, quase que não tinham tema de conversa. Sobretudo quando vão ao cabeleireiro. Tem que ter, e cá se vai andando, não sei o quê. Pronto. E então gostam de ter uma doençazinha, de tomar alguns remédios e de ser coitadinho. É muito português. Não é muito cristão isto. Não é cristão. Portanto, devemos lutar contra isso. E eu vejo que há pessoas que estão muito medicadas sem necessidade. Pessoas que estão a tomar 10 comprimidos por dia, que parecem, para falar comigo é difícil, porque estão tão que não conseguem. E então, eu digo, olha, falo com o médico, peça-lhe, se ele achar bem, que seria bom reduzir um pouco a medicação. Às vezes reduzem e ressuscitam. Parece que começam uma vida nova. Portanto, estavam anestesiados com excessiva medicação. Além disso, estas medicações têm muitos efeitos secundários. Portanto, faz bem umas coisas, mas mal a outras. E também faz mal à carteira, é caro, não é? Portanto, escolher bem, basicamente, e fugir desta mentalidade do querer tomar remédios, que é perigosa. Se tem que ser, eu tomo. Se estou doente, tomo. Tem que ser, tem que ser. Não é, temos que ser bons doentes, mas há pessoas que querem ter doenças e remédios e não sei o quê. E que tomam muitas vezes sem o médico mandar. Também acontece muito. Um dia... calma. Saltei esta sem querer. Quando acaba o sacrifício da penitência, começa o masoquismo, ou vice-versa. Não percebo muito bem a pergunta.
não sei se tem a ver com... ok. Muito obrigado, senhor. Então, quando nós fazemos obras de penitência, o que é a virtude da penitência, o que é masoquismo? Depende das nossas intenções, né? Aqui em Fátima temos um bom exemplo. Nossa Senhora pediu: de tudo o que puderdes, oferecei a Deus em sacrifício pela conversão dos pecadores, pela paz no mundo, em reparação do meu coração imaculado. Né? Portanto, intercessão pelos pecadores, pela paz e reparação. Estas são as grandes pedidos de Nossa Senhora em Fátima. E os pastorinhos faziam sacrifícios grandes: não comer, não beber água, usar a corda à volta da cintura, ortigas nas pernas. Isto é masoquismo? Nossa Senhora acha que não. Só às tantas, numa aparição, Nossa Senhora disse: Deus não quer que dure mais com a corda. Vejam bem, de dia está tudo bem. Não é fácil. Obviamente que a gente olha para isto e pensa um pouco exagerado. Mas se virmos na vida de muitos santos, eles eram muito generosos nestas mortificações. Obviamente que, e sobretudo na vida de Jesus, né, o jejum dos 40 dias no deserto, Jesus é o primeiro a fazer penitência. 2 ou 3 critérios. Portanto, depende sobretudo das intenções com que fazemos, mas 2 conselhos importantes. Deus não quer, obviamente, que nós estraguemos a saúde. A saúde é um dom de Deus, que devemos estimar, e às vezes com um entusiasmo inicial podemos exagerar na dose, não é? Vou fazer jejum, não vou beber mais água. Pá, cuidado, não é boa ideia, tens que beber água. Pronto, temos que fazer jejum ou penitências que não danifiquem a nossa saúde, nem compliquem a vida ao próximo. Às vezes nós fazemos penitências, não vou pôr mais desautorizante. Portanto, devem ser penitências, se nós quisermos, ou seja, o critério de ouro, a regra de ouro é muito simples. Amar a Deus com todo o coração e amar o próximo como a nós mesmos. Portanto, se não passa neste teste, chumba. E para amar o próximo, não é? É preciso cuidado. Pronto. E também amar a nós mesmos. Portanto, nós temos que ser amigos de nós próprios. Ou seja, se não beber mais água, vou estragar a saúde, os rins, etc. Isto entra em curto-circuito e depois vou precisar de médicos, etc. Não é boa ideia. Portanto, e se nós quisermos, as mortificações... E é engraçado que Nossa Senhora também diz em Fátima: sobretudo aceitai e suportai aqueles sofrimentos que o Senhor vos enviar. Ou seja, Nossa Senhora diz aos pastorinhos que os sacrifícios que mais agradam a Deus nem são os que nós escolhemos, são os que a vida traz. Isso, padre, nem me diga isso. Digo, não tens paciência para o teu marido, que ressona, que parece um trator, e não sei o quê, não sei o que lá. Aí está. Boa mortificação. Boa, não é preciso inventar, não é preciso ortigas nas pernas, é aguentar com boa cara. Isso é lixado. Uma vez fui para uma paróquia, veio um padre mais velho, enfim, e então disse-me: Sr. Padre, já sei que foi nomeado para estas paróquias novas. E eu disse: pois foi, o Sr. Bispo é muito meu amigo e muito generoso. E ele riu-se um bocadinho e disse: olha, agora é aguentar com boa cara. E eu lembro-me disto muitas vezes, porque ajuda-me. Ou seja, cumprir o nosso dever com fidelidade, com perseverança, com perfeição humana, fazer bem o nosso trabalho, custa. Aturar um marido que ressona, custa, etc. O calor, está calor, não é? Está frio, está não sei o quê, dói, as costas, a idade. Tudo isso aí estão, e são os tais sofrimentos que o Senhor enviar. Portanto, sobretudo, o que eu convido aos cristãos é a abraçar e levar a cruz de cada dia com amor. Nós às vezes zangamos-nos muito com a cruz. Não é preciso ir buscar ortigas e coisas. Mas eu ainda quero fazer mais. Então, se quiseres, a sugestão que eu dou é a que Nossa Senhora dá nas aparições, é sobretudo o jejum.
Há 1000 penitências. Vou descalço a Fátima. Posso ir. Vou, não sei o quê. Posso. Não é proibido, não. Mas, no fundo, as que eu vejo que o céu propõe, Nossa Senhora fala muito do jejum nas aparições. Jesus, no Evangelho, o que é que fez durante 40 dias? Jejuou. E uma vez os apóstolos não conseguiram expulsar um demónio. Jesus o que é que lhes diz? Esta raça de demónios só sai com oração e... Portanto, o jejum, se nós quisermos, nas mortificações voluntárias, é uma mortificação muito bíblica que Jesus encorajou. Quando jejuardes, não ponhais... Ou seja, Jesus fala de quando jejuardes. Uma das coisas que os cristãos orientais da Igreja da Rússia, etc., dizem dos ocidentais é que nós já não ligamos nada ao jejum. E eles têm alguma razão, porque de facto Jesus fala do jejum, Jesus viveu o jejum. Os primeiros cristãos jejuavam 2 dias por semana. Os primeiros cristãos jejuavam. Nós é comer e Big Mac, Coca-Cola, gelados, pimba, e depois, estou-me a sentir mal. Sr. Padre, eu vou ao retiro, Sr. Padre, estou muito mal, colesterol, diabetes... E se calhar devia ter tido algum cuidado, não é? Pronto, portanto, o jejum é a minha sugestão. Não é preciso exagerar mais. Depois, o problema das grandes penitências na vida de muitos santos é sempre o risco do orgulho espiritual. Ou seja, se eu começar a fazer grandes penitências e não sei o que mais, há sempre o grande risco de eu sou o maior. Grande loucura, não é? Portanto, e por isso é que é bom estas mortificações, pedir sempre conselho, aconselhar-me com um padre, com um diretor espiritual. Senhor Padre, eu pensei ir a pé até Santiago de Compostela, descalço, com pioneses nos pés. Percebe-se? Se calhar não é a melhor ideia. Pronto. E, portanto, para evitar... Porque o orgulho espiritual estraga tudo. As melhores obras, não é? Feitas mal, pela intenção errada, se eu começo a deixar... começa a ser uma espécie de provar-me a mim mesmo que sou o maior. Mas a vida cristã, quanto mais caminhamos para o céu, mais percebemos que sou um desastre. Não é? A nossa relação com Deus mostra-nos quem verdadeiramente somos. E o que nós somos, sem a graça de Deus, é pouquinho. Ou nada. São Francisco de Assis dizia: eu sou o homem mais pecador do mundo. E depois o Frei Leão dizia: isso não é verdade. Qualquer outro homem, se tivesse recebido as graças que eu recebi, dizia São Francisco, teria feito melhor que eu. Portanto, os santos percebem que somos pó. Não é? Na Quaresma temos sempre, lembra-te que és pó e ao pó voltarás. Esta lição demora a entrar na nossa cabeça. Por isso é que temos uma vida. Porque a gente acha que até não vou mal. Né? Rezo mais que a minha vizinha. Né? Não julgueis e não sereis julgados. Né? Um dia entrei numa igreja para a missa, bebi as palavras do padre, isto em mim não é normal. Fui a todas as missas dele. Acho que o conheço há 500 anos. É estranho. O que significa isto? Olha, não sei. Será que bebeu alguma coisa antes? Pronto, estou a brincar. Ninguém sabe quem é. Mas hoje está muito na moda a reencarnação e etc. A reencarnação é um engano do demónio. Quem é católico e conhece a palavra de Deus não acredita na reencarnação. Mas lá no centro da minha... não sei o quê, um centro lá, disseram-me que nas outras vidas passadas o meu karma tinha sofrido não sei o quê. Cuidado. Cuidado com o que andas a ler, com o que andas a frequentar. Portanto, para estar à prova de disparate destes, que é que eu devo fazer? Estudar a Bíblia, ler e viver da palavra de Deus e estudar o catecismo da Igreja Católica. Não é? Só se vive uma vez, só se morre uma vez. Porquê é que o demónio insiste muito na reencarnação? Porque isso desresponsabiliza muito a nossa vida. Faz o que te apetece, depois logo reencarnas e logo se resolve. Não é? Portanto, há muitas. Não, o que Deus nos diz é: vive com responsabilidade. Usa com responsabilidade a tua liberdade, porque está muito em jogo. É o que Deus nos diz.
Padre Duarte, os pais que têm tempo para os filhos e ou família, eles morrem cedo, jovens. É porque foi dada demasiada ou muita dedicação? Obrigada. É a primeira vez que estou num retiro, ouvi-lo. Obrigado. Aqui a pergunta também é um bocadinho confusa. Os pais que têm tempo para os filhos e família, eles morrem cedo, jovens. Portanto, eu suponho que eles, pais, é porque foi dada muita dedicação à família? Acho que não. Acho que até é o contrário. Os pais que se dedicam muito à família vivem mais felizes, com mais saúde e mais anos. Como é que sabe isso? Eu conheci 5 bisavós meus. Tenho 42 anos e tenho os 4 avós vivos. As minhas avós conduzem há 90 anos. Têm filhos e netos e bisnetos e estão aí para as curvas. É? Os meus pais, idem aspas, os meus irmãos. É? Portanto, não vejo que isto seja uma coisa evidente, que as pessoas que se dedicam à família vivam menos que os outros. Seria uma coisa a demonstrar. Eu acho que é mais fácil demonstrar o contrário, que as pessoas que se dedicam à família têm menos depressões, têm mais força para ir para a frente, que se ajudam mais uns aos outros quando há problemas, porque no fundo há mais amor. E o amor é o que mais falta faz ao nosso coração. A vida não é um mar de rosas. Se tivermos amor à nossa volta, é tudo mais fácil. Como é que estamos de tempo? Ninguém diz nada, não é? Eina, e agora é que são elas. Vivo numa imensa tristeza, não sei o que fazer. Sou uma grande pecadora, vivo em adultério, numa segunda relação. Nunca me casei com o primeiro, depois de termos os papéis metidos na conservatória para nos casarmos. Arranjou outra, quando vivíamos há 19 anos. Com o segundo, enquanto esteve casado, foi-me prometendo que casava comigo. Casado, penso que pelo civil. 4 anos depois de estarmos juntos, divorciou-se e já vivemos há 9 anos. O que dele me diz é que para casarmos, se somos felizes. É um bocado confuso tudo isto. Papel, não assumindo, não representa nada. Já me dirigi a vários padres a pedir conselho. O que me dizem é que devo resolver esta situação, deixando este homem. Acontece que há 9 anos atrás este homem era um desgraçado, tinha a casa hipotecada e as contas bancárias congeladas. Vivia embriagado e em confusão e outras dívidas. Ainda há mais. Como pagamento da prestação do carro, pronto, muitos problemas. Não consigo consagrar-me a Ele. Que devo fazer? É que faço? Não foi a Deus? Pronto. Perceberam, não é? Viveu com um pelo civil, coisa, que nem sequer casaram pelo civil, depois casou com outro pelo civil e é uma telenovela sem fim. É assim, o casamento é uma coisa séria e muito santa e hoje em dia trata-se com muita ligeireza. As pessoas casam sem se prepararem muito e sem pensarem muito o que é o casamento e juntam-se ainda com mais facilidade. Olha, estamos juntos. Né? E o drama disto, as pessoas acham, mas estamos juntos, que mal é que faz? Depois a gente logo se casa pela igreja. O drama desta vida fácil e destas relações amorosas fáceis é que as pessoas pensam que, no fundo, estão perto do amor e, pelo contrário, estão longe do amor. O amor verdadeiro implica compromisso, implica renúncia, sacrifício. O amor de Deus, olhem para a cruz. E, portanto, se num casamento falta amor verdadeiro, vai doer. E quando começa mal, acaba pior. Não é? Eu costumo dizer aos meus amigos, um namoro que corre mal, normalmente dá um mau casamento. Portanto, se corre mal, um namoro que corre bem, às vezes dá um mau casamento. Portanto, vejam bem o risco que está em causa. Não é?
O problema é que hoje as pessoas já nem percebem para que é que serve o namoro. O namoro é exatamente para a gente se conhecer e ver, será que isto tem pés para andar? Não é? Que tipo de pessoa é que ele é? Como é que ele trata? Eu digo conselhos práticos. Vê como é que ele trata os irmãos. Porquê? Porque daqui a 10 anos ou 5 é assim que ele te vai tratar. Não é? Vê como é que ele trata os pais. Porquê? Porque é isso que estás a trazer para casa. Não é? Portanto, o que é que eu aconselho às pessoas que tenham cuidado? Neste caso, esta pessoa não está casada ainda, porque é uma pessoa batizada, nunca se casou pela igreja, portanto não está casada. Se não está casada, não deve viver como uma pessoa casada. Viver como uma pessoa casada é pecado grave contra o 6º mandamento da lei de Deus. Quem comete pecados graves não vai para o céu, morre, vai para o inferno. O problema tem uma solução relativamente fácil, que é ela não viver com esta pessoa que não é marido dela. Ainda por cima, é uma pessoa problemática, com muitos problemas, tem todos os motivos e mais alguns, na minha opinião, para a deixar. Não é? Se deixar, pode ir para o céu, pode se confessar, pode comungar. E depois reza a São José que lhe mande outro São José. É? Um São José 5 estrelas. E que há. É preciso procurar, com calma. Não é? E não desanimar. Eu vejo que algumas jovens e menos jovens desanimam muito porque pensam, e dizem, Sr. Padre, não há já rapazes com juízo, são todos uns bandidos e uns borgas. Não é verdade. Não é verdade. Há boas pessoas. Há boas pessoas. Não, eles querem sexo. Não é verdade. Há gente boa. Só que, como o meu avô dizia muito, e está vivo, o bem não faz barulho. É preciso saber procurar. Né? O bem não faz barulho. Ou seja, é preciso procurar, saber procurar. E a frase tem outra coisa. E o barulho não faz bem. Dá para ligar ao silêncio de hoje de manhã. Portanto, é procurar com cuidado e rezar por isso. Jesus, mostra-me quem é que tu pensaste, se pensaste em alguém. Não é? E Jesus mostra. Nós é que não pedimos muito. Na Sagrada Escritura existem várias passagens em que Deus diz-nos que abomina todo o culto às imagens, inclusive nos 10 mandamentos. Por que será que a Igreja Católica insiste em colocá-las? Sou católica, mas vivo em constante conflito em relação às imagens. Não interessa. Pronto, esta é a típica objeção dos nossos queridos irmãos protestantes. Os protestantes, no Antigo Testamento, diz Deus não farás uma imagem. Depois Deus diz, os católicos ajoelham e não sei o quê, isto Deus proíbe. Pronto. E qual é a resposta que os católicos dão a isto? Não é muito complicada. Se quiserem, na internet, eu gosto muito dos protestantes que se convertem a católicos. Porque eles têm um fogo, cuidado com eles ninguém os para. Então vou dar 2 nomes, ou vou dar um, sobretudo, só que está em inglês. Alguns vídeos estão legendas em português, mas eu deliro com ele. Ele chama-se Steve Ray. O site dele é catholic-convert.com. Pronto, se puserem Steve Ray, Catholic Convert, ele era batista. Tem tipo 60 mil livros na biblioteca dele. Ele era um super evangelizador e ele, nos anos em que ele evangelizava nos protestantes, ele arrastou muitos católicos para os protestantes, com a conversa das imagens, de Nossa Senhora tem pecado. Ele era especialista em destruir os católicos, digamos assim. Deus, com muito sentido de humor, disse, eu já te troco as voltas. E então ele converteu-se, uma caminhada muito bonita, no fundo porque ele é humilde. É muito bonito porque quem é que se converte? Converte quem, no fundo, aceita que estava enganado, que é humilde. Então Deus trocou-lhe as voltas e ele hoje é um grande católico. Cuidado com ele, não é? E ajuda muitos protestantes a vir. E então, porquê é que eu falo dele? Porque na internet ele tem muitos vídeos sobre estes temas que os protestantes, as objeções que os protestantes fazem muito aos católicos, contra as imagens, contra Nossa Senhora tem pecado, não sei o quê, e usa a Bíblia, que é o que os protestantes aceitam. Os protestantes, se eu disser, olha, vai ao catecismo, eles dizem,
Isso é para vocês. Não é? Mas disser, vai à Bíblia, aos protestantes, sim, na Bíblia, na Bíblia. E ele diz, então lê isto, e lê isto, e lê isto. E eles, ele fala-os cair, reconhecer a verdade católica com a palavra de Deus. É muito bonito. Portanto, ele tem vídeos sobre as imagens. Tá? Portanto, se alguém quiser aprofundar, e explica isto muito melhor que eu e com muita graça. Pois há outro, que eu também foi meu professor em Roma, este o segundo foi meu professor, que era pastor presbiteriano. Chama-se Scott Hahn. Scott Hahn. Esse é um grande biblista, doutorado em Bíblia, e também se converteu a partir da Bíblia. São Paulo, não é? etc, etc, etc. E também tem vários sites na internet, também tem muita coisa. Tem alguns livros escritos em português. Há um em que ele conta a história da conversão dele e da mulher dele, que em inglês se chama Rome Sweet Home. Em português chama Todos os Caminhos Vão Dar a Roma, se não me engano. Pode-se encontrar em português. É muito bonito, porque ele converteu-se basicamente porque ele foi vendo que, no fundo, a Igreja Católica, todos estes pastores protestantes converteram-se basicamente a estudar história. Porque quando eles vão ver como é que viviam os primeiros cristãos, o que é que ensinavam os primeiros bispos da Igreja, eles veem que aquilo é igual ao que se ouve na Igreja Católica. E, portanto, que há 2000 anos a Igreja Católica ensina as mesmas coisas. E quando eles percebem isso, quando eles percebem que é farinha do mesmo saco, dizem, pronto, de facto. E, pelo contrário, quando vão ver as igrejas deles, veem que, com o passar dos tempos, muitas coisas foram mudando, e coisas importantes, o divórcio, o aborto, são coisas, não são indiferentes, que então antes, na igreja deles, era pecado, agora afinal já não é. Em que é que ficamos? Eles depois veem que a única igreja em que há uma continuidade em matéria de fé e de moral irrepreensível é a Igreja Católica. E isto é porque estudaram história. Portanto, a melhor maneira de ajudar um protestante é dizer, olha, estuda um bocadinho de história. Não é? Pronto, mas é bom também conhecer estes argumentos. Deus, no Antigo Testamento, proibia representá-lo numa imagem. Porquê? Porque os povos pagãos todos adoravam imagens e estátuas e etc. E uma das catequeses que Deus demorou a fazer ao seu povo é que ele é algo que está para além de toda a criação. Ele é o transcendente. Esta é a palavra. Portanto, a proibição das imagens é para ajudar o povo a perceber que o Deus que eu sou não é como os outros deuses. Eu não sou como os outros deuses. Eu sou o único Deus verdadeiro. Eu sou aquele que está para além da criação, que não se consegue representar. Eu sou irrepresentável. Nada. Mas, aqui vem o ponto, o argumento católico é essencialmente, mas, como lemos no Evangelho de São João, e o Verbo se fez carne, e nós vimos a sua glória. Diz a palavra de Deus. E o Verbo se fez carne e nós vimos a sua glória. E Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai e isso te basta. Jesus disse a Filipe, estás há tanto tempo comigo e não conheces, quem me vê, vê o... Com a economia, agora vou dizer isto um bocadinho técnico, mas é para ser rápido, com a economia da encarnação do Verbo, o Deus invisível, transcendente, tornou-se visível aos nossos olhos. Certo? Portanto, esse é o fundamento teológico mais forte, porque houve uma crise no século VII, que deu heresias, a chamada crise iconoclástica, e houve concílios que definiram dogmaticamente este problema das imagens, se pode ou não se pode. O argumento é este. A partir do momento em que o Verbo se fez carne, nós podemos representar nos ícones, imagens, a imagem do Verbo feito carne. Obviamente, a gente não representa o Verbo desencarnado. Representamos Jesus, o Verbo feito carne. Certo? Pronto. E as imagens que nós fazemos, esta imagem não é a Santíssima Trindade. É a imagem de Nossa Senhora. Portanto, não são imagens que têm a pretensão de representar a divindade. Em Cristo é um pouco diferente. Em Cristo é o Verbo feito carne. Não é? Nós sabemos muito bem que esta imagem não é Nossa Senhora. Como vocês, na vossa carteira, têm lá uma fotografia do vosso filho e da vossa filha, e se alguém vos perguntar e disser quem é? É o meu filho. Mas eu não acredito que é o meu filho de carne e osso, não é? É o meu filho. Quer dizer,
é a imagem do meu filho, representa o meu filho, mas não é o meu filho, não é? O meu filho está a trabalhar, coitado, não é? E depois, em relação à veneração em que nós prestamos aos santos, outra coisa que os protestantes dizem é que nós adoramos Nossa Senhora. Não é? Típico, a objeção. Em grego, há duas palavras. Há uma palavra para dizer adoração, látria, e há uma palavra para dizer veneração, dúlia. E nós dizemos que Nossa Senhora é hiperdúlia, é a máxima veneração, mas não é látria. Nós não adoramos Maria. E se nós quisermos, até na Bíblia, encontramos, por exemplo, alguém, um soldado do rei David, agora temos estado a ler, um soldado do rei David vem da guerra e chega ao pé do rei. O que é que ele faz? Prostra-se à frente do rei e diz, bendito seja Deus que te deu uma vitória. Portanto, ele está a dúlia, a venerar o rei. Não está a adorar o rei David. Ele sabe que o rei David não é Deus e que Deus proíbe adorar. Mas venerar é outra coisa. Adorar é uma coisa, venerar é outra coisa. Eles acham que não aceitam esta distinção. Mas, no fundo, já está no Antigo Testamento. De muitas maneiras. Não é? Pronto. Acabou o tempo, porque temos a missa daqui a 7 ou 8 minutos, mas sobraram poucas perguntas. Mas, pronto, quem puder, veja, espreite o site, que tem lá muitas respostas, e vai haver mais retiros, se Deus quiser. Portanto, não temos que dar o xarope todo numa tarde. Não é? Muito obrigado pela vossa atenção. Agora há um intervalozinho e às 4:45 temos a Santa Missa na capela, não é? Na capela que é no andar de cima. Uma capela muito bonita, vai-nos ajudar a beleza da capela a adorar a Deus. Látria.